Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós continuamos estudando as interações intermoleculares e agora nós vamos estudar uma interação chamada interação íon-dipolo, tá? O estudo dessa interação explica como é que os compostos sólidos, os compostos iônicos, eles se dissolvem, por exemplo, na água, né? Se dissolvem na água. Nesta foto, nós temos, por exemplo, um composto iônico, que é um sal, né? Um sal chamado permanganato de potássio. É um sal que em meio aquoso forma esta cor maravilhosa aí, né? Esse roxo bem vivo, né? Então veja, o que está acontecendo aqui? Olhe com atenção e fique com esta imagem na sua mente, porque isso vai nos ajudar a compreender este fenômeno, né? Olha, aqui está o sólido, que é um salzinho só. Todos os sais são sólidos nas condições ambientes, todos os compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes, tá certo? Né? Então aqui está um cristalzinho de permanganato de potássio que foi adicionado dentro de um copo d'água. E aí o que a gente vê? Olha o que a gente vê aqui, ó. Os íons permanganato saindo daqui e vindo para o meio da água, né? Como será que isso acontece? Por que o permanganato está se soltando do cristalzinho sólido? Por que ele está saindo daqui do sólido e está vindo para o meio aquoso? Este é o assunto que a gente vai discutir então agora, tá? Então veja lá o tipo de interação íon-dipolo. Veja, o composto iônico, né? O composto iônico, ele tem lá cátions e ânions, né? Tá? Então, por exemplo, aqui o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio formado por íons cloreto, né? Representado por essas bolinhas maiores, e íon sódio, tá? Na+. Então você vê que aqui, imagine que aqui é um cloreto de sódio, olha. Cloreto de sódio. Está aqui o cloreto e está aqui o sódio, tá? Então você observa que aqui você tem a ligação que une os átomos. Só que esta molécula de cloreto de sódio, ela está sendo atraída por outra molécula de cloreto de sódio, que está sendo atraída por outra molécula de cloreto de sódio, que está sendo atraída por outra molécula de cloreto de sódio. Então, de tal maneira que o lado positivo de uma é atraído pelo lado negativo da outra, o lado negativo de uma é atraído pelo lado positivo da outra, e elas vão formando um cristal. Os compostos iônicos, eles acabam se organizando, né? Os íons, né? As moléculas, a gente vai chamar de moléculas, mas os compostos iônicos a gente chama de íon-fórmulas, né? Estas moléculas, elas vão se organizando de tal forma que o lado positivo de uma se gruda no lado negativo da outra. Esta interação aqui, né, é uma interação forte, chamada forças eletrostáticas. É a mais forte de todas. Agora, quando você coloca um cristal dentro d'água, a água é um composto realmente maravilhoso, fantástico, né? É um composto polar. Você vê que a água, esta moléculazinha, né? Os hidrogênios, eles são positivos, o oxigênio é negativo, tá certo? Porque o oxigênio, ele puxa os elétrons das ligações com o hidrogênio com mais força para si. Então o oxigênio fica negativo e os hidrogênios ficam positivos, tá certo? Então esta molécula, ela é maravilhosa. Então o que acontece? Quando você põe um cristalzinho dentro da água, um monte de moléculas se aproximam do cristalzinho, de tal maneira que os hidrogênios vão se aproximar dos íons negativos e vão atrair os íons negativos. De tal forma que você tem aqui os oxigênios, ó, os oxigênios vão se aproximar dos íons positivos e vão puxar eles, né? De tal forma, então, que a água vai arrancando estes íons e levando para o meio da solução, conforme nós estamos vendo aqui. Então, o lado positivo da água se aproxima do negativo do sal e vai puxando. E aí você vê, ó, ele puxando, ó. E aí os íons vão se dissolvendo na água, né? Esse processo aqui a gente chama de solvatação, né?
Então você vê aqui um sódio, o que acontece com o sódio? Completamente rodeado por átomos de oxigênio da água, né? Então esses oxigênios foram lá, ó, e arrancaram o sódio. Aqui nós temos, por exemplo, um cloro, né? Um cloreto completamente rodeado por hidrogênios, ó. Tá? Olha só, os hidrogênios foram lá e arrancaram o cloreto. Desta maneira, o que vai acontecer? A água vai dissolvendo o sólido, vai dissolvendo o cristal. Não é bacana isso? Sensacional, né? Agora, vejam, todos os sais, a água consegue fazer isso com todos os sais? Não, a água não consegue fazer isso com todos os sais. A água não consegue dissolver, por exemplo, o gesso, que é o sulfato de cálcio, né? Há uma série de sais cuja água não consegue dissolver. Carbonato de cálcio, que é o mármore, não consegue dissolver, enfim, né? Quando é que a água não consegue dissolver, professor? Ora, quando a ligação entre os íons, né? Entre os íons no cristal é mais forte do que a força com que a água puxa os íons, né? Imagine que esse cara tivesse grudado aqui fortemente. Então a água iria puxar, né? Os hidrogênios iriam puxar esse cloreto, mas não conseguiriam arrancar, tá? Então, quando a força que mantém os íons grudados no cristal é mais forte do que a atração íon-dipolo, né, que é o nome da força com a qual a água puxa os íons do cristal. Então, quando a força dos íons é mais forte do que esta, o sal é insolúvel. E nós temos muitos sais insolúveis, ainda bem, né? Ainda bem, porque senão não haveria sólido no planeta Terra. Porque ia bater uma chuva, dissolveria a Terra toda, né? Não tem jeito. Então, os compostos iônicos, tem muitos que são solúveis, né? Mas, graças a Deus, tem muitos que não são solúveis, que a água não consegue dissolver tudo. Senão não haveria areia na praia, né? Porque senão a água iria lá e dissolveria tudo, né? Então, é assim que funciona a interação íon-dipolo, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos de sais que se dissolvem na água, né? Então, por exemplo, todos os sais que tem este íon aqui, que você vai estudar mais na frente, que a gente chama de nitrato, todos eles que têm este íon são solúveis. Então, pôs na água, se dissolveu, né? Mas, por outro lado, se você pegar aqui, ó, este sal aqui, ó, é praticamente insolúvel, né? Os sais de prata, os sais de cobre, os sais de mercúrio 2, né? Os sais aqui de chumbo 2, quer dizer, né? Os sais de mercúrio aqui, eles não se dissolvem, né? Os sais desse cara aqui não se dissolvem, tá? Então aqui você tem esses, por exemplo, todos os camaradinhas da família 1A, 2A, os sulfetos, vão se dissolver. Então, veja, tem sais que se dissolvem, tem outros que não se dissolvem, tá bom? Tudo vai depender do quê? Da força de atração que há entre os íons, né, no cristal do sal, tá bom? Muito bem. Como é que isso aparece nas provas, professor? Então, olha aqui uma coisa. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver, eu nunca vi isso, presta atenção. Olha, presta atenção, que a gente começa a treinar o nosso cérebro para perceber coisas, para ler a química. E isso é sensacional. Observe então o que diz essa questão do Enem de 2013. Ela fala das fraldas descartáveis que contém polímero, poliacrilato de sódio. É um aqui, ó. Tá? Essa substância. Vamos olhar para ela aqui. Poliacrilato de sódio. Não importa o que seja. O que importa é que eu estou vendo aqui o quê? Uma estrutura formada por cargas opostas. Ó. Aqui tem o oxigênio com carga negativa e tem o sódio com carga positiva. É um composto iônico. Não importa o que seja isso. Eu não entendo o que é isso, mas eu estou vendo que é negativo. É um ânion. E aqui eu tenho sódio, que é positivo, é um cátion. Então isso aqui é um composto iônico, né? É um composto iônico, tá bom? Então, muito bem. Então, o poliacrilato de sódio, que é esse cara aqui, eles são muito eficientes na retenção de água.
eles são mais eficientes do que as fraldas de panos convencionais formadas por celulose. Então aqui é pano, né, formada por celulose, e isso aqui é o poliacrilato de sódio, que é um composto iônico, ok? Olha, vamos olhar aqui para a celulose. A celulose, ela também é eficiente, né? As fraldas de algodão, de pano, eles são eficientes, por exemplo. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, tem muitos grupos OH. O que é um grupo OH? É isso aqui, ó. Parecido com uma estrutura que eu conheço bastante. Esse pedacinho não é exatamente igual a esse? Da água, que é polar, certo? Que é polar, ó, esse pedacinho é igual, ó, o grupo OH, muito importante esse grupo, né? Então esse grupo OH, ele é um grupo polar que apresenta hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então isso aqui vai formar com a urina, com a água do xixi, pontes de hidrogênio. É por isso que o xixi fica lá grudado na fralda de pano. Agora, a gente sabe que nesta daqui você tem o quê? Você tem o sódio e este ânion aqui. É um íon, é uma estrutura iônica. Nós vamos ter um negócio assim, ó. A água do xixi vai se aproximar dos íons, formando esse negócio aqui, grudando os íons vão reter bastante água, porque veja, cada íon, quantas moléculas de água não pega, ó, tá vendo? Né? Então, se você tem um íon grande como esse daqui, que é um ânion grandão, imagina quantas moléculas de água não vão ficar grudado nele, né? Então, a gente já entendeu um pouquinho a questão, né? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de panos devem-se às... Por que estas fraldas formadas por poliacrilato de sódio são mais eficientes do que as formadas por celulose? Por causa justamente da atração que a água, né, a atração do tipo íon de polo, que vai acontecer entre as moléculas do poliacrilato e das moléculas de água, né? Tá certo? É isso. Então a gente entendeu, a questão é só buscar uma resposta que se encaixe nela. Olha aqui, das interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio que a celulose e as moléculas de água fazem, tá? Então as ligações de hidrogênio são bacanas também? São ligações fortes, mas as forças entre o íon-dipolo são mais fortes do que as pontes de hidrogênio. Tá bom? Então, desta forma, nós encerramos este assunto. Que bacana! Eu tenho certeza que você gostou. E como você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e nos veremos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você.